Olá pessoal, bom dia. Vou começar a falar um pouco sobre a Pérsia e a cosmogonia persa, porque ela é muito importante. E essa, a meu ver, eu tenho uma grande empolgação, porque para mim a Pérsia, o reino persa foi impressionante em vários aspectos. As transformações, a jogada política, a inteligência de Ciro, as conquistas dele, de Dario, a, a, a capacidade desse povo quando se tornou um grande império, as marcas que a Pérsia deixou na humanidade e as marcas que, particularmente, muita gente da academia entende assim, que os persas tiveram grande participação, influência avassaladora na nossa cultura, principalmente na religião, no judaísmo, no islamismo, no cristianismo. Nós carregamos marcas profundas da civilização persa, que hoje a gente enxerga essa região como o Irã, o atual Irã. Em algum momento ele já se chamou persa. E eu queria dar só falar algumas coisas antes de entrarmos em questões religiosas, porque eles são uma tribo, eles são descendentes de uma tribo da Ásia Central, e que só depois de um tempo que eles se transformam num império, né? Até então eles vão sendo habitava aquela região que hoje é o Uzbequistão, o Turcomequistão, é uns nomes bonitos, o Afeganistão, a Turquia, parte da Turquia também, Paquistão, Iraque e hoje o Irã. As guerras dos persas com os gregos, a gente lembra mais dos gregos, porque derrotaram os persas. Então, nós ocidentais temos essa péssima, desculpa, ao meu ver, uma péssima imagem. Nós endeusamos os gregos em detrimento de muitas outras culturas. Os gregos, os caras também são, mas a gente, como os gregos venceram os persas, a gente diz, não, persa não, derrotado nunca serve, né? Na sua maioria, o derrotado a gente temos a tendência de relegá-los ao esquecimento. Mas a cultura persa ela vai marcar profundamente também os gregos. Então Heródoto ele fala que ele narra essa história, né, na sua obra chamada Histórias. Ele vai narrar a guerra da Grécia quando os gregos derrotam os persas. Tem até um filme muito legal que eu já assisti, chama Os 300. Eu acho muito interessante aquele filme, sucesso de bilheteria, e é muito interessante. Essa terra eles eram chamados antes de arianos, mas não confunda esses arianos aqui com aqueles arianos do Hitler, não. Muita gente já fez essa confusão e não dá certo. Não tem nada a ver aqueles arianos do Hitler com esse povo ariano aqui especificamente. Por quê? Por conta da etnia dos seus ancestrais, né? Que eles recebem essa, essa terminologia, né? Existiu sim uma questão dos povos arianos que Hitler vai tentar, e a história já está recheada aí do que ele fez, por conta de defender o arianismo, a raça branca ariana, que não tem nada a ver com essa, deixo bem claro aqui, né? Então, os iranianos hoje, eles existem, mas eles já foram chamados a expressão que é interessante é que a palavra fala Parsi, não Pérsia, mas os Parsis. Eles foram chamados de os Parsis. Interessante. Ao longo desses milênios, a Pérsia ela passou por diversos conflitos.
muitos conflitos. Os povos antigos eles sempre passaram por esses conflitos territoriais. Ora invadia, ora eles invadiam outras regiões, ora eles sofriam retaliações, ora agregavam territórios, ora perdiam territórios. É assim até hoje nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, um quer pegar um pedaço de terra. É absurdo isso hoje, no século XXI, mas ainda temos esses resquícios da antiguidade. No norte do país ainda tem muito isso, viu? Você puxa a cerquinha da sua fazenda e aumenta ela aí, tipo, entre uns 50, 100 metros depois, e a gente vê gente se matando por conta disso. Mas a antiguidade também era assim, né? Eles invadiam, eram invadidos e houve muitos conflitos até que lá na frente os persas vai virar um império. Até então eram compostos por muitas tribos, né, que vieram dessa região e foram se agregando ali. Agora essa história, a Pérsia hoje, ela tem... a Pérsia chegou a ter praticamente 5 milhões de metros de quilômetros quadrados, para vocês terem ideia do tamanho que era. Eu queria fazer só um resumozinho aqui para depois a gente poder entrar em outras questões. A história mesmo aqui dessa nação vai começar por volta de 1000 anos antes de Cristo, né? E quando os parsos chegaram da Ásia e se instalaram ali no sul do atual hoje chamado Irã, né? Mas ainda existe uma porção dessa terra chamada de Fars lá. E é considerada essa região que tem lá ainda é considerado o berço da Pérsia, né? No século VI a.C., esse território persa cresce significativamente. Em 559, o rei Ciro, guardem esse nome, Ciro II, chamado também de Ciro Grande. A própria Bíblia vai falar do Ciro. Ele é chamado na Bíblia de o meu servo Ciro. E a gente vai entender quando entrarmos na questão religiosa, a gente vai entender o porquê. O Ciro ele reunifica esses reinos, né, todo em torno da Pérsia e ele conquista. O Ciro é um grande conquistador e vai começando a expandir o seu território por toda aquela Ásia Menor, Ásia Central e até parte da África, porque aquele crescente fértil era uma região muito cobiçada por conta das águas, como eu já falei em vídeos anteriores. Era de suma importância a água, então eles estavam estabelecidos próximo a águas, eles precisavam de água. No século IV a.C., a Pérsia cai, né, sobre o domínio de Alexandre o Grande. Alexandre Grande vence, destrói a Pérsia, mas não destrói, acaba a Pérsia, não é assim. Invade, a Pérsia é invadida, Alexandre o Grande conquista, agora tem um novo conquistador, como a Pérsia também conquistou a Babilônia, né? Lembra da história? Ela invadiu a Babilônia, que também já tinha conquistado. É sempre assim, é um peixe maior engolindo um peixe menor. Então, ela vai ficar depois sobre o domínio de Alexandre o Grande. Depois da morte de Alexandre o Grande, a Pérsia é dividida pelos seus 4 generais, né? Houve uma divisão ali. Esse fracionamento durou quase 600 anos, até o ano 220, 224 por aí, quando a família real dos Sassânidas consegue dominar toda a região da Pérsia e parte da Ásia e parte do Oriente, já com Alexandre, né? Os Sassânidas são considerados os últimos governantes do Império Persa a partir do século VII. Seu território começou a diminuir, a primeira derrota rola no ano de 627, quando as tropas do Império Bizantino conquistam as terras do atual Iraque. Essa dinastia sassânida cai de vez quando houve a invasão islâmica e os povos árabes do território da Pérsia, né? E a maior parte do território é conquistada pelos árabes entre os anos de 640 e 650, deixando profundas marcas nos costumes religiosos, porque era assim, um povo invadia outro, a sua religião, a sua cultura, porque era a sua cosmogonia, né? O seu reino estava entrando agora no outro reino. Então eles levavam a sua cultura, eles levavam os seus deuses
alguns deuses de lá se mesclavam. Para vocês terem ideia, a cultura cristã, Yahvé era um, Elohim era outro, e aí Jesus outro. Os três viram um só. Né? Elohim e Yahvé fica um, depois Jesus diz que ele e o Pai somos um. É sempre assim, né? Você vai ver que ou ele vai se remodelando, vai ganhando uma nova roupagem. Isso aconteceu com os escravos africanos quando vieram para o Brasil, foram para a Europa, levaram os seus deuses e eles, com o passar do tempo, dos séculos, houve o sincretismo religioso com imagens e santos da Igreja Católica. Né? Aqui no Brasil isso aconteceu e exemplo disso é Ogum, São Jorge, Iemanjá, Vira Maria. Era sempre assim, um povo que conquistava outro, ele levava os seus deuses e a Pérsia não foi diferente. Ficaram alguns deuses babilônicos, como ficaram deuses ainda dos sumérios, vai ficando. Alguns deuses sobrevivem, têm essa capacidade de sobreviver, e outros deuses simplesmente ganham o nome agora do deus principal da terra conquistadora, e outros simplesmente somem.